A Jaque está falando aqui de pessoas que falam, né, a gente faz uma dívida porque se a gente fizer a dívida, o dinheiro vai aparecer. Eu era essa pessoa. Eu falava para o meu marido assim: se a gente não fizer alguma dívida, a gente nunca vai ter nada. Eu falava isso. Por que eu falava isso? Porque a gente não conseguia juntar R$ 1. Então, se a gente não tivesse a dívida, não tivesse uma corda no pescoço, a gente nunca ia conseguir ter as coisas que a gente queria. E eu estava falando isso por causa de quê? Por causa do carro, por causa da casa. Porque eu achava que se eu tiver um financiamento, eu vou ter que me virar e eu vou ter que pagar. Só que isso é até antibíblico. A Bíblia fala em Provérbios da formiga, vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Mas a gente nem se apega à preguiça, não, que não é o nosso caso. Mas fala assim, ó, porque ela não tem chefe nem governante, e mesmo assim ela ajunta as suas provisões pro verão, no verão. Então, por que a gente fala, por que a gente quer fazer a dívida? Porque a gente não tem autocontrole, a gente não tem disciplina da gente fazer aquilo que precisa. A gente precisa de um chefe governante chamado boleto para a gente conseguir fazer aquilo ali. Quando Deus nos criou, para a gente dominar, para a gente estar sob o controle. Deus não nos fez para a gente ser refém, para a gente precisar ser refém de um boleto para conseguir pagar alguma coisa. A Bíblia fala o quê? Provérbios, de novo. Você é escravo. Toda vez que você pega emprestado, você é escravo de quem empresta. Lembrando que o cartão de crédito é um tipo de empréstimo, tá, gente? Quando você pega emprestado, você é escravo de quem empresta. Aí a Bíblia fala em 1 Coríntios, acho que 7:23, que fala assim: Deus te comprou por um preço. Não vos tornem escravos de seres humanos. Então, Deus não quer que você seja escravo de nada, e a dívida te escraviza. Na época que eu estava juntando, eu e minha esposa, a gente estávamos juntando para comprar o nosso carro à vista, a minha mãe estava doente. A minha mãe estava. Que conhece a história da minha mãe. Quanto a gente não conseguia juntar o dinheiro que a gente se propôs a juntar. Mas eu faço uma pergunta para vocês: quem é mais importante? Minha mãe. Minha mãe, né? Só que, se eu tivesse feito um financiamento, eu não tinha como escolher a minha mãe, porque eu estava escrava da dívida. Você percebe? Como eu estava juntando dinheiro para o carro, eu tinha liberdade livre para cada mês o que era mais importante. Quando a gente paga parcelado, por que a gente paga parcelado? Porque naquela hora, aquela compra nos pareceu mais importante naquele mês. Só que no mês que vem, outra coisa pode aparecer que é mais importante. Só que aí a gente não tem como escolher, porque a gente já está preso. Percebe como é espiritual? Não é, gente, não é só matemático, é espiritual. Deus, grava isso que eu estou te falando. Deus não quer que você seja escravo de nada. E quando você pega emprestado, você é escravo de quem empresta. Qual a exceção disso, Sola? Se você, quem tem empresa, a lógica é diferente. Como assim a lógica é diferente? Às vezes você precisa fazer o que seria uma dívida, é um investimento. Como assim? Eu vou pegar aquele dinheiro e aquele dinheiro vai fazer eu fazer mais dinheiro. Isso é um investimento. Agora, tem empresa pegando empréstimo para pagar dívida. Está mal das pernas. Se você pega um empréstimo para a sua empresa para fazer ela crescer, ela tá redondinha, mas você vai injetar dinheiro para ela crescer, isso é um investimento. E o próprio crescimento vai pagar aquilo ali. Isso é um investimento. Agora, para bem de consumo, para coisas que passam, isso não é um investimento.
É você se prender aquilo ali. É você estar escravo. Gente, é tão triste, é tão triste. Ó, eu já atendi uns 2 ou 3 famílias que perderam um carro. Pagaram de financiamento, o valor que pagaram já tinha pagado o carro à vista. E não conseguiram arcar com o restante das parcelas e perderam o automóvel. Não só perderam o automóvel, perderam o automóvel e todo o dinheiro que eles pagaram até aquele momento. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou fazer esse financiamento, mas pelo menos eu vou estar pagando algo que é meu. Mas quem disse que é seu? Só é seu depois dos 30 anos, lá se for no caso da casa, só é seu só depois dos 30 anos, quando você acabar de pagar. Porque se você, Deus me livre e guarde, gente, se é o caso de vocês, passado não importa mais. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância e Deus vai suprir vocês e vocês vão pagar. Não estou jogando praga, não, em nome de Jesus. Vocês vão conseguir pagar aquilo que vocês já fizeram. Mas você pensa, a pessoa compra aquilo ali, passa aqui. Gente, o que é 30 anos? 30 anos, gente. É uma vida imensa. Em 5 anos, a minha vida já mudou tanta coisa. Meus pensamentos já mudaram tanto. Aquilo que eu pensava que eu queria já não é mais o que eu quero. Quase que eu financei, há alguns anos atrás, quase que eu financei uma casa em Nova Iguaçu. Eu nem quero mais morar no Rio. Então, você faz algo hoje, a não ser que você seja direcionado por Deus, de verdade. Porque Deus é a exceção de tudo aqui. Se Deus está te direcionando, Ele garante. Agora, às vezes a gente está fazendo as coisas pelas nossas emoções. E se você está fazendo as coisas pelas suas emoções, dê conta delas. Elas não te sustentam, não. Quem te sustenta é o Senhor. As nossas emoções geralmente levam a gente para a situação que não era para a gente viver. Vai até sair amanhã um vídeo que eu gravei falando sobre isso. Vocês vão se organizar. Que vocês também não sejam escravos da organização. Porque quem diz aquilo que a gente pode e o que não pode é Deus. Não é o dinheiro que a gente tem. Quem diz aquilo que a gente pode, que a gente não pode, não é o que a gente tem. O que a gente faz aqui é ter clareza de onde a gente acaba, de onde a nossa humanidade acaba, de onde a força do nosso braço acaba. Mas quem diz aquilo que você pode e o que você não pode é Deus. Às vezes a gente está perguntando para o dinheiro o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, e a gente devia estar perguntando para Deus. Percebe como que é muito sutil a maneira como que o dinheiro vira o senhor da nossa vida? É muito sutil, gente. Por isso que é uma área que eu falei, eu acredito para todos vocês. Aqui é um lugar de confronto. Não é um lugar de planilha só. Mas é um lugar onde a gente está sendo convidado a repensar certas coisas que a gente não foi induzido a pensar. Então, sabe, rumine essas coisas, rumine esses pensamentos, orem a Deus sobre essas coisas, que vocês não sejam reféns mais de nada. Deus não fez vocês para serem escravos de nada. Deus fez vocês para emprestar, para dar. Deus fez vocês para transbordar. Deus fez vocês para dominar. E a gente tem que ocupar essa posição. E às vezes a gente se tira dessa posição pela forma como a gente vai se comportando por falta de conhecimento mesmo. Nossa, até aqui me deu Senhor. Fechei. Gente, ó, mais falas sobre a aula de hoje. Fala lá no grupo para mim. Quem não falou aqui? Quem não falou aqui? O Ítalo falou sensacional. Escreve lá no grupo por que essa aula foi tão importante, qual foi o insight que você teve, alguma coisa sobre a aula de hoje, que eu vou printar, vou apagar seu nome, vou postar nas minhas redes sociais, tá? Vai lá, escreve lá para mim e as tarefas de vocês. Aproveita que essa daqui é fácil e rápido de fazer. E quem não assistiu a aula do consumo e do consumismo, assista. Eu vou dar uma olhada aqui qual a aula dessa semana que vocês vão assistir. Lembrando que quinta-feira também tem aula. Beijo!